Imagine acordar amanhã com a notícia de que a China cercou Taiwan. Não uma guerra declarada ainda, mas um bloqueio total. Navios impedidos de entrar e sair, aviões desviados, rotas comerciais interrompidas. Em poucas horas, bolsas globais despencam, o dólar dispara, chips começam a sumir do mercado e o risco de um conflito de grandes proporções passa a dominar todos os noticiários do mundo. Parece exagero? Não é. Esse cenário já foi testado na prática. Na mais recente grande ação de treinamento militar da China, Pequim simulou um bloqueio completo da ilha de Taiwan, cercando o território por mar e ar, exatamente o tipo de movimento que especialistas consideram o passo mais provável antes de qualquer conflito direto. Taiwan hoje é o ponto mais sensível da geopolítica global. Um pequeno território que concentra tecnologia crítica, provoca tensão entre as maiores potências do planeta e carrega o potencial de acionar aquilo que o mercado mais teme, um choque sistêmico global. Neste vídeo, você vai entender por que Taiwan é tão importante, como China e Taiwan chegaram a esse ponto de ruptura, o que a China realmente ganha e perde com o conflito, como a ilha está se preparando para um possível ataque, como Estados Unidos, Europa e outros países enxergam esse risco e, principalmente, como tudo isso pode afetar diretamente o bolso do investidor brasileiro. Fica até o final, porque o impacto disso vai muito além da política. Ele chega no dólar, na inflação, na bolsa e no seu poder de compra. Para entender o risco atual, é preciso voltar no tempo. Após a Guerra Civil Chinesa em 1949, o Partido Comunista assume o controle da China continental, enquanto o antigo governo nacionalista se refugia na ilha de Taiwan. Desde então, Pequim considera Taiwan uma província rebelde, que deve, mais cedo ou mais tarde, ser reincorporada ao território chinês. Taiwan, por outro lado, construiu ao longo das décadas um sistema político democrático, uma economia altamente desenvolvida e uma identidade própria. Apesar de poucos países reconhecerem oficialmente Taiwan como um estado independente, na prática ela funciona como um país soberano, com governo, forças armadas e moeda próprios. Para a China, a reunificação não é apenas uma questão territorial, é uma questão de legitimidade política, narrativa histórica e projeção de poder global. E à medida que a China cresce econômica e militarmente, a disposição de esperar indefinidamente diminui. É exatamente aqui que o risco começa a escalar. Uma ação contra Taiwan não seria impulsiva. Para a China, os ganhos seriam enormes: controle total de um território estratégico, domínio direto sobre a principal cadeia global de semicondutores e um recado claro ao mundo de que Pequim não aceita interferência externa em seus assuntos internos. Mas o custo também seria gigantesco. Sanções severas, fuga de capitais, ruptura de cadeias comerciais, retração do investimento estrangeiro e impacto direto no crescimento econômico chinês. Um erro de cálculo em Taiwan poderia comprometer décadas de avanço econômico e estabilidade interna. É por isso que o risco existe não porque a China quer guerra, mas porque Taiwan se tornou um ponto onde interesses estratégicos colidem. E quando isso acontece, o maior perigo não é a intenção, é o erro de cálculo. Taiwan não é apenas um ponto no mapa, ela é o coração da indústria global de semicondutores. Empresas taiwanesas, especialmente a TSMC, produzem os chips mais avançados do planeta, essenciais para smartphones, carros elétricos, inteligência artificial, equipamentos militares e praticamente toda a infraestrutura digital moderna. Se Taiwan parar, o mundo trava. Uma interrupção nessa cadeia causaria escassez imediata, aumento de preços e inflação global. Foi exatamente isso que o mundo sentiu durante a pandemia, em escala menor. Taiwan é um gargalo sistêmico da economia global. Por isso, essa disputa não é apenas entre China e Taiwan. É uma disputa que envolve Estados Unidos, Europa, Japão e todo o sistema econômico global. Aqui está o ponto mais crítico e o mais subestimado pelo mercado. Uma invasão militar total seria o cenário mais dramático, com impacto imediato nos mercados e resposta militar direta. Mas também é o cenário menos provável no curto prazo. O cenário mais realista é exatamente o que a China já ensaiou: um bloqueio econômico e logístico.
sem bombas, sem tanques, mas com efeitos devastadores. Navios impedidos de operar, seguros cancelados, cadeias produtivas travadas e empresas incapazes de funcionar. Esse tipo de conflito não gera pânico instantâneo, ele gera desgaste prolongado. E é exatamente esse ambiente que corrói margens, pressiona a inflação e destrói poder de compra ao longo do tempo. O mercado costuma errar aqui porque espera um evento explosivo. Quando a crise vem em forma de estrangulamento lento, a reação chega tarde. Taiwan sabe que não pode vencer a China em uma guerra convencional. Por isso, investe em dissuasão e custo elevado. Mísseis antinavio, sistemas de defesa aérea, drones, guerra cibernética e preparação da população civil. O serviço militar obrigatório foi estendido, treinamentos se intensificaram e exercícios simulando cenários reais tornaram-se frequentes. A mensagem é clara: qualquer tentativa de tomada da ilha teria um custo alto demais para ser ignorado. Os Estados Unidos são o principal aliado informal de Taiwan. Embora não reconheçam oficialmente sua independência, deixam claro que não aceitariam uma tomada forçada da ilha sem resposta. Japão, Coreia do Sul e países europeus acompanham a situação com extrema preocupação. O mundo sabe que um conflito em Taiwan não seria local. Ele envolveria sanções massivas, reorganização do comércio global e risco real de escalada entre potências nucleares. Por isso, cada exercício militar e cada discurso mais duro já se refletem nos mercados. Para o Brasil, o impacto seria imediato. Em um cenário de escalada, o movimento tende a ser clássico: fuga de capital de emergentes, alta do dólar, queda das bolsas e pressão inflacionária. O Ibovespa sofreria, o real perderia valor e produtos importados ficariam mais caros. Combustíveis, eletrônicos e alimentos sentiriam o impacto rapidamente. O Brasil poderia até se beneficiar como exportador de commodities, com preços internacionais mais altos, mas isso não significa ganho para o cidadão comum. Ganhos macroeconômicos não compensam inflação e perda de poder de compra. Ativos de proteção, como o dólar, ouro e até Bitcoin em determinados momentos, ganhariam relevância, enquanto ativos de risco sofreriam ajustes bruscos. A questão de Taiwan não é sobre se o mercado vai reagir, mas quando e como. O risco mais perigoso não é a guerra em si, é a falsa sensação de que ela não pode acontecer. O mercado não precifica eventos binários com antecedência. Ele ignora, minimiza e só reage quando já é tarde. E quando isso acontece, não há tempo para aprender, há apenas tempo para reagir. Entender esse cenário hoje não é alarmismo, é gestão de risco. Porque no mercado financeiro, informação antecipada não é opinião, é proteção. Se você quer continuar entendendo como decisões geopolíticas globais impactam o Brasil, seus investimentos e o seu dinheiro, se inscreva no canal. Aqui a gente traduz o que parece distante em impacto real no seu bolso.